Câmara, Campinas. Bom, gente, boa tarde. Gostaria de dar boa tarde a todos os presentes que estão aqui conosco participando da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da Câmara Municipal de Campinas. Nós temos hoje uma reunião ordinária com 2 pontos de pauta, né? O primeiro ponto é relacionado à discussão do projeto de lei número 225 de 2017, que é o projeto que institui o programa Primeiro Emprego Aprendiz Campinas, no âmbito da administração municipal, e um segundo relacionado a um projeto aqui de discussão e votação do parecer feito pelo vereador Fernando Mendes, de um projeto do vereador Luiz Carlos Rossini, que dispõe sobre a fixação de placas ou cartazes em estabelecimentos comerciais que informem a população sobre a proibição de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Então, nós vamos então ao primeiro ponto da nossa pauta, que é a discussão sobre o programa Primeiro Emprego, Aprendiz Campinas, e para isso eu gostaria de convidar para participar aqui com a gente da mesa o vereador de Campinas, licenciado e secretário de Trabalho e Renda, Luiz Iabico, para compor aqui a mesa com a gente. Queria também convidar para estar aqui com a gente, também da administração municipal e que ajudou na elaboração desse projeto, a professora Darcy da Silva, diretora executiva da FUMEC. Esse é um debate público, no âmbito da comissão. Esse projeto de lei já foi aprovado em primeira votação, na legalidade, né, e agora nós estamos na fase da discussão de mérito do projeto. Então, o projeto tem algumas comissões que ele precisa receber o seu parecer, para que depois possa ser votado em segunda votação. Então, um debate público até para ajudar a esclarecer as dúvidas, dar as informações, e por isso que nós estamos formando a mesa com o Poder Executivo, que é um projeto de autoria do Poder Executivo. Então, o objetivo aqui é a gente poder ouvir o Poder Executivo em relação ao propósito do projeto, como ele foi elaborado, o impacto positivo, as limitações, para que a gente possa formar a nossa convicção e a nossa opinião sobre o projeto, para aí sim a comissão poder se posicionar no momento adequado. Nós não é nessa reunião da comissão que vai se votar o mérito do projeto. Nessa reunião, a pauta é só a discussão sobre o projeto, né? E eu gostaria, então, já de convidar para fazer parte aqui. Tá bom, mas eu queria, então, anunciar a presença do vereador Zé Carlos, que faz parte aqui da nossa comissão. Anunciar também a presença da Rafaela Fernanda da Costa Freitas, assistente de coordenação da Guardinha, Associação de Educação do Homem do Amanhã. A Verônica Rosa, coordenadora técnica do Movimento Vida Melhor. A Letícia Anais, assessora e representando aqui o vereador Edson Ribeiro. E o José Roberto Sandfeld, gerente técnico do Patrulheiros Campinas, aqui presente. E anunciar também a presença do vereador Carlão, que está aqui conosco. Tenho certeza, ele está representando, O vereador, tanto o vereador Carlão como o vereador Zé Carlos, acho que tem também uma reunião acontecendo de maneira... Daqui a pouquinho, por isso que eu... Então, está acontecendo aqui a reunião da Comissão de Administração, né? Que tem uma pauta também muito importante hoje, mas fiquem à vontade aqui de participar no momento que acharem adequado aqui da nossa reunião. Então, em primeiro lugar, eu já gostaria de passar a palavra para o secretário Luiz Iabico, para fazer uma apresentação sobre esse projeto de lei, que é o 225/2017. Sempre muito relevante aqui na comissão, secretário. Nós temos muito discutido, fizemos aqui algumas atividades relacionadas à campanha que une boa parte da sociedade civil da nossa cidade, contrária ao trabalho infantil.
né, que é uma campanha civilizatória, uma campanha muito importante, porque nós sabemos que a criança precisa se desenvolver, nessa fase da vida, ela precisa estar dedicada às atividades lúdicas, escolares, de formação. Ao mesmo tempo, o vereador Luiz Abico sempre foi aqui na Câmara um dos vereadores mais atuantes nessa pauta do jovem aprendiz, da necessidade também de se conciliar, a partir de uma determinada idade, o trabalho de formação vocacionado para o mundo do trabalho, o quanto isso é importante também para as diversas famílias que procuram, e há uma demanda muito grande nesse sentido na nossa cidade. Então, o vereador teve agora a oportunidade de assumir a secretaria e, desde o início do seu trabalho, tem também no Poder Executivo pautado esse tema. Então, além de ser o secretário, foi um vereador muito atuante nessa área aqui na casa, né? Então, por isso que é uma oportunidade enorme ouvi-lo e para que a gente possa ter as informações e o esclarecimento sobre esse projeto que está em tramitação na casa. Então, vereador secretário Luiz Abico. Vereador Gustavo Peta, muito obrigado pelo convite, por essa abertura aqui na sua comissão muito importante nessa casa. Cumprimentando o vereador Zé Carlos, o vereador Carlão do PT, uma honra estar com vocês aqui. Cumprimentar aqui o Zé Roberto, os patrulheiros, a nossa amiga da Guardinha, a Rafaela da Guardinha, que está aqui representando a nossa amiga Maria Helena. Cumprimentar a Darcy, a nossa professora Darcy, a Silvia, o Nilson, o Batista, enfim, todos que fazem parte desse grande projeto que está tramitando aqui na Câmara Municipal, já votada na primeira discussão de forma unânime. Eu tenho certeza, senhores e senhoras, que na segunda discussão, muito bem conduzido aqui para esta casa, o mérito também será aprovado por todos os vereadores, porque trata de um projeto extremamente importante para os jovens da cidade de Campinas. Eu estava conversando agora com o nosso amigo Zé Roberto, dos patrulheiros. Ele me disse das dificuldades que as entidades estão passando pela falta de contratação pelas empresas que têm a obrigação de contratar os jovens, de 5% até 15% do seu quadro efetivo, não estão cumprindo a lei. E este projeto, volto a repetir aqui para Guardinha, patrulheiros e demais entidades, é um projeto que não vai buscar a competição. Nós não vamos competir com ninguém de vocês. Muito pelo contrário, vamos estimular, combater a falta de cumprimento dessa lei junto com o Ministério do Trabalho. Esse projeto de lei, nós conversamos com vários setores que trabalham nessa área, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, todos estão apoiando esta lei porque ela vai facilitar o trabalho, inclusive da fiscalização. Hoje, quando o fiscal chega numa empresa, vereador Gustavo Peta, e vê que a empresa não está cumprindo a lei federal 10.097, que é contratar jovem aprendiz, que ela tem essa obrigação, a empresa prefere ser multada, autuada, do que cumprir a lei. Aí vai para o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público elabora um TAC, as empresas preferem cumprir o TAC do que cumprir a obrigação de contratar os jovens. Daí uma defasagem, nós temos um potencial de 12 mil jovens na cidade de Campinas que poderiam estar trabalhando e estudando, e hoje somente tem 3 mil jovens aí colocados no mercado de trabalho. Então tem uma defasagem muito grande. Esse projeto de lei busca fazer o quê? Estimular, catalisar, forçar as empresas a cumprirem essa lei. No momento que um fiscal do Ministério do Trabalho, com a lei aprovada, e com a CEPAT recepcionando, colocando no cadastro os jovens do patrulheiro, jovens da Guardinha, jovens da ESPRE, todos jovens aptos para estar no mercado de trabalho e hoje não estão no banco de dados da CEPAT, mas com a lei, os jovens todos estarão ali, não é, Silvia? Colocados de uma forma oficial. A fiscal do trabalho, ela pode, ao notificar as empresas, Roberto, dizer o seguinte: vocês são obrigados a buscar na CEPAT os jovens aprendizes. Hoje o fiscal não pode fazer isso, porque o fiscal, quando chega numa empresa, vereador Peta, ela não pode chegar lá e falar, olha, vai no Patrulheiros ou vai na Guardinha. O fiscal não pode fazer isso, mas ele não pode direcionar a busca dos jovens no mercado de trabalho. Mas quando a CEPAT estiver com os jovens ali cadastrados, todos os jovens com potencial de trabalhar, a fiscal pode sim dizer, vai até a CEPAT, vocês são obrigados a procurar a CEPAT e contratar esses jovens. Então,
Então, a forma que a Prefeitura encontrou de estimular esse mercado, a forma que a Prefeitura está encontrando, de buscar as empresas e trabalhar melhor as empresas em parceria com o Ministério do Trabalho, será a aprovação desse projeto de lei. A FUMEC, graças ao apoio aqui da Darcy, já está preparada para receber mais de 400 jovens que, junto com outros jovens que estão em busca do primeiro emprego, estarão aí formando um time de jovens na CEPAT, com a coordenação da Silvia, junto no sistema Cine, onde as empresas não terão desculpa mais de dizer, olha, não sei onde procurar, não tenho como procurar e não sei onde encontrar. Terá sim. A CEPAT é um órgão público que a Prefeitura estará gerenciando, coordenando junto com o Ministério do Trabalho, todos os jovens de outras entidades que estão com dificuldade hoje de colocar esses meninos, essas meninas no mercado de trabalho com desculpas esfarrapadas das grandes empresas. Então a Prefeitura estará, a partir do ano que vem, apoiando sim muito fortemente as entidades, estará matriculando os jovens que estão em busca do seu primeiro emprego e, junto com o Ministério do Trabalho, ajudando a fiscalizar também, apoiando essa forma de estimular e incentivar o contrato através da Lei 10.097. Então, temos aqui hoje um bom debate, vereador Peta. Gostaria novamente de reforçar aqui a ideia que, antes de nós estarmos elaborando esse projeto de lei junto com o prefeito, conversei com o vereador Gustavo Peta, que entende muito a área da juventude. Falei, Gustavo, estarei mandando lá para vocês, que vocês produzam um debate, que estimulem esse debate e que compartilhem com toda a população de Campinas essa ideia de que a Prefeitura de Campinas, de uma forma inédita, não existe nenhuma prefeitura ainda formando seus próprios jovens aprendizes. A Prefeitura de Campinas será a primeira prefeitura no país a estarem formando jovens aprendizes. As outras prefeituras, inclusive as grandes prefeituras de São Paulo e Belo Horizonte, elas somente assistem de longe, como nós estávamos assistindo, Zé Roberto, vocês e as guardinhas à distância. Nós não podíamos interferir nesse setor, a não ser de uma forma política, né? Agora, com uma política pública disso, estaremos juntos, nós juntos, né, estimulando o contrato de jovem aprendiz em parceria com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e outros setores, ok? Então temos hoje um bom trabalho. Obrigado, vereador. Acho que, antes de mais nada, não sei se podemos, quebrando o protocolo aqui, o vereador, o jornalista Paulo Reda, junto com o Eric, fazer uma síntese Sim. aqui no quadro para que as pessoas aqui, os vereadores, o Carlão e o Zé Carlos, possam entender melhor o nosso projeto de uma forma mais lúdica aqui, tá? Ótimo. Então, o jornalista Paulo Reda vai fazer a apresentação, anunciando também a presença da Viviana Damas, assistente social da PAI Campinas, representando aqui a Eliane Trevisan, que é a diretora pedagógica da PAI Campinas. E logo após a apresentação, também irá compor a mesa com a gente aqui o Walter Riz, que é tesoureiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que coordena a Comissão de Jovem e Aprendiz do Conselho. Paulo Reda. Boa tarde a todos. Vamos apresentar aqui de forma bem resumida o projeto Primeiro Emprego Aprendiz Campinas. Muitas pessoas aqui já conhecem, mas só para as pessoas que talvez não conheçam, só um resumo aqui do que é a aprendizagem. A Lei 10.097, né, afirma que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. O contrato de trabalho pode durar até 2 anos e, durante esse período, o jovem é capacitado na instituição formadora e na empresa, combinando teoria e prática. Os jovens têm a chance de inclusão social com o primeiro emprego e desenvolver competências para o mundo do trabalho, enquanto os empresários têm a oportunidade de contribuir para a formação dos futuros profissionais do país, difundindo os valores e cultura de sua empresa. A legislação possibilita que a formação dos adolescentes seja feita pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem, por escolas técnicas e por organizações sem fins lucrativos devidamente autorizadas pelos Conselhos Municipais de Defesa da Criança e do Adolescente. Aí falando um pouco como a situação da aprendizagem em Campinas hoje, né?
Atualmente, a formação de jovens aprendizes em Campinas é feita pelas unidades locais do Sistema S e por 8 entidades certificadas pelo CMDCA. A Prefeitura hoje não tem qualquer participação na aplicação dessa política pública, seja diretamente ou no estabelecimento de parcerias com essas instituições. Esses dados foram fornecidos agora em julho, agosto, pelo Ministério do Trabalho, são os dados mais recentes sobre a questão da aprendizagem. Em Campinas, de janeiro a junho de 2017, foram contratados 1.942 aprendizes. O potencial, com base na cota mínima das empresas, isso é um cálculo feito pelo Ministério do Trabalho, é de 9.737. E hoje existem 3.011 aprendizes com contrato em vigência na cidade. Ou seja, a gente teria um saldo possível para trabalhar hoje, no primeiro semestre de 2017, de 6.726 vagas que não estão sendo preenchidas. Essas vagas deveriam estar preenchidas e não estão sendo preenchidas. Falando agora especificamente do projeto, o projeto Primeiro Emprego Aprendiz Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, a Prefeitura de Campinas passa a atuar na formação de jovens e adolescentes aprendizes, através de termo de cooperação firmado com a FUMEC-SEPROCAMP, que ficará responsável por ministrar os cursos de aprendizagem. Em um levantamento prévio feito pela equipe técnica da FUMEC-SEPROCAMP, foi indicado que haveria possibilidade de disponibilização de cerca de 400 vagas de aprendizagem profissional já para 2018. Esses aprendizes teriam direito aos mesmos benefícios oferecidos aos atuais alunos da FUMEC-SEPROCAMP, como vale transporte, uniforme e lanche. A exemplo do que já acontece no governo do Estado com o Centro Paula Souza, essas parcerias poderão ser estendidas a outras entidades certificadoras qualificadas à aprendizagem profissional, mediante resolução da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Outra frente de atuação da Secretaria, a Secretaria atuará na captação de vagas de aprendizes junto às empresas. Isso já é feito hoje em relação a vagas, as vagas, digamos, normais e as vagas de deficientes. Mas, assim, hoje não há um trabalho, uma busca ativa de vagas de aprendizes. O programa prevê a inclusão dos jovens em busca de uma vaga como aprendiz e também das oportunidades oferecidas pelas empresas no cadastro do Cine municipal. Essas vagas nas empresas serão disponibilizadas tanto para os programas de aprendizagem do SEPROCAMP, quanto para os oferecidos por outras entidades certificadoras na cidade. A nossa intenção é ou fazer um dia lá no CEPAT, ou ir às entidades e periodicamente cadastrar as vagas, que os currículos dos aprendizes que as entidades possuem, os cursos, etc., e cruzar isso com as informações que as empresas, com esse trabalho que nós passaremos a fazer, vão possivelmente disponibilizar. Dessa forma, a Secretaria de Trabalho e Renda passa a atuar como um catalisador entre as empresas, que hoje assim deixam a desejar na oferta de vagas, do cumprimento da cota de aprendizagem, e as entidades, a SEPROCAMP e as demais entidades que já atuam na cidade, no sentido de unir essas duas pontas, as empresas que deveriam estar oferecendo as vagas e em boa parte não estão, e as entidades que têm muitas vezes aprendizes que não estão colocados no mercado. Então, a função principal desse projeto é transformar a Secretaria de Trabalho e Renda num catalisador exatamente dessas duas frentes. Obrigado. Agora deixa eu deixar. Não, obrigado. Sua palavra, vereador. Tá bom. Agradeço, Paulo Reda, pela apresentação aqui em nome da Secretaria de Trabalho e Renda. Então, convido também o Walter Is para participar aqui com a gente da mesa, em nome do Conselho, CMDCA. E passo, então, a palavra agora, já para a apresentação da Darcy. Eu vou deixar a Silvia ficar no meu lugar aqui, para responder as perguntas técnicas, vereador. Você que sabe. Tá bom? Vem cá, Silvinha. Ela vai responder pela CEPAT. Tá. Nossa, vai ficar CEPAT aqui. Mas se você quiser, vereador, pode ficar aqui também. Posso ficar aqui? Ou você fica aqui, ela aqui, vocês que sabem. Então, passar a palavra agora para Darcy da Silva, que é a diretora executiva
da FUMEC. Boa tarde a todos. Boa tarde, nosso vereador Gustavo Peta, aos demais membros da mesa, ao nosso amigo e parceiro Luiz Iabico, aos nossos servidores da FUMEC Seprocamp, o Leandro, que é o nosso controle interno, o Batista, que é o gestor de educação profissional da FUMEC, e o Nilson, que é o nosso supervisor da educação profissional. Eles estiveram, inclusive, para resolver não só esse assunto, nós tínhamos 3 assuntos importantes que estavam a ser resolvidos em Brasília no mês passado, e eles foram lá para poder garantir que nós tivéssemos a aprovação dos cursos que nós vamos oferecer junto do Ministério do Trabalho. Nós já tínhamos feito a inscrição, já tínhamos todo o material preparado, mas antes de darmos entrada, nós fizemos questão que eles fossem lá para verificar se haveria algum problema que não estava previsto. Está absolutamente em ordem, nós deveremos ter até o dia 20 desse mês todos os registros providenciados pelo Ministério. O Seprocamp, convidado que foi a FUMEC, através da unidade Seprocamp, convidada que foi pelo vereador licenciado Luiz Iabico, nós fomos montar juntos, então, com a equipe dele, esse programa para que nós pudéssemos dar conta do atendimento junto com as outras entidades que já o fazem em Campinas, para que tivesse uma entidade governamental, que nesse caso é uma fundação ligada à educação profissional, e o Seprocamp, desde o seu nascimento, ele sempre cuidou ele foi criado para dar conta do primeiro emprego. Então, nós sempre tivemos uma preferência, né, e era voltado para que o jovem que não consegue acessar o Sistema S por várias razões ou outra qualquer entidade, ele tivesse no Seprocamp e a inscrição é feita pelo valor do salário per capita familiar, que ele pudesse dar conta de fazer esse ingresso nos cursos que são oferecidos. Dentro dos cursos que são oferecidos no Seprocamp, nós temos 6 cursos técnicos de nível médio e mais 20 de qualificação profissional. Nesse início, com o projeto piloto, nós vamos oferecer 3 cursos técnicos de nível médio e 3 cursos de qualificação profissional de, no mínimo, 400 horas. O jovem estará cursando o Seprocamp e estará também sendo oferecido, através desse trabalho que o vereador Luiz Iabico já informou, esse trabalho de conexão, ao mesmo tempo ele está concomitantemente sendo atendido nos 2 espaços, tanto no Seprocamp quanto no trabalho. E, então, nós vamos oferecer a oportunidade no edital que vai ser publicado antes do final do ano, que o jovem que já vai para o Seprocamp, que já faz a sua inscrição, ele terá mais uma pergunta onde ele vai dizer se ele quer participar do programa Primeiro Emprego Aprendiz Campinas. Então, dentro desses jovens que fizerem a opção, ele terá a classificação dentro das regras até então sempre estabelecidas, que é pela renda per capita, e das vagas que nós temos, 60% serão oferecidos para esses jovens até 23 anos. As demais vagas serão oferecidas para jovens acima dessa idade e adultos. E nós esperamos que, se todos optarem, nós daremos conta de, no primeiro e segundo semestre, termos, no máximo, 416 jovens nos cursos de qualificação e 120 jovens nos cursos técnicos de nível médio. É isso que eu gostaria de passar. Agradeço a Darcy da Silva. Passar a palavra, então, para o conselheiro Walter. E depois a gente vai abrir aqui para dúvidas, questões, opiniões, tá? Do público aqui presente. Boa tarde a todos, boa tarde, vereador, e toda a mesa composta. A oportunidade de abrir novas perspectivas para o jovem aprendiz é de extrema importância para Campinas. No primeiro momento, nós não, nem Comissão Jovem Aprendiz, nem o CMDCA participou dessa composição, né? Nós estamos conhecendo, nós, CMDCA, conhecendo agora essa composição, e que a gente acha importante, sim, para
para esse desenvolvimento todo, principalmente quando a gente trata do primeiro emprego, né? Aprendiz Campinas. Nós temos diversas instituições que ainda não se sentem, né, fortalecidas com todas essas diretrizes. Importante que, penso, apareça mais uma preocupação, essa coisa que verve, mas um pouco de atenção o CMDCA precisa para que a gente coloque essas outras instituições em pé de igualdade com toda essa tratativa de CMDCA junto a essas diversas instituições. Falo isso porque eu coordeno a Comissão Jovem Aprendiz e nós queremos primar para que essas instituições da sociedade civil aí, muito bem instituídas, que nós nos reunimos junto com o Ministério Público, com a Câmara Municipal, né, com a Prefeitura de Campinas, para que tenha melhores dias para as instituições. É o que eu tenho a dizer, e nós ainda não entendemos o processo completo, como se dará, mas, pelo visto, é dentro de uma legalidade que, com muita propriedade, né, Darcy, da FUMEC, nos colocou há pouco. Está tudo dentro de conformidade, porque para se fundar, para começar um curso dentro dessa evolução toda, não é fácil para que as instituições se estabeleçam. E é mais uma se estabelecendo para cuidar da causa, e que seja o adolescente e a criança o principal objetivo. Que venham mais instituições interessadas, preocupadas. Quem dera nós tivéssemos essa preocupação o tempo todo, e que tivesse mais instituições desenvolvendo jovem aprendiz no município. Nós temos uma população muito carente, e eu queria que voltasse principalmente a esse adolescente o mais carente possível, porque nós temos muitas reclamações de Fundação Casa, que o egresso da Fundação Casa, por exemplo, ele sai de lá, ele não tem oportunidade. E isso o CMDCA não gostaria de abrir mão, para que tanto o poder público quanto as instituições que praticam jovem aprendiz tenham projetos voltados a sensibilizar essas empresas, e o Ministério Público também, como um grande papel que tem, que é não ter rejeição desse adolescente quando ele é egresso da Fundação Casa, principalmente, porque ele fica aí jogado às traças, depois ele acaba voltando para lá. E quando não sobra o cadeião para ele, porque ele já saiu da zona de adolescente e vai para a cadeia por falta de oportunidade. Isso eu queria pedir a todos, para que, ao aprovar isso, essa mais uma atitude, que seja bem voltado para isso, porque o mais organizadinho, ele está mais organizado. Agora, esse da carência principal é que é o nosso foco hoje, né, nessa efervescência toda de deficiência, de vagas, de tudo que nós temos observado, sociedade afora. Ok. Obrigado, Walter. Anuncio também a presença da Eliana de Almeida, que representa aqui o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, na região de Campinas. Nós vamos proceder da seguinte forma: eu já vou aproveitar para fazer alguns questionamentos, algumas dúvidas, e logo em seguida nós abrimos aqui para o público, certo? A identificação que nós temos aqui na comissão, e pelas falas, acho que com certeza também a principal preocupação da Prefeitura, diz respeito a esses dados que são muito contundentes, apresentados pelo Paulo Reda, relacionados a vagas que não estão sendo preenchidas devidamente pelas empresas no município de Campinas. Então, nós temos aí, de acordo com esses dados, 6.726 vagas que não foram preenchidas nesse ano de 2017. Eu estive no tribunal recentemente, num evento feito pelo Tribunal do Trabalho, junto com as diversas entidades, inclusive com a participação do secretário, em que as empresas foram convidadas exatamente no sentido de se dar uma orientação
da importância do cumprimento da lei, né? Mas mesmo com todos esses apelos, mesmo muitas vezes com medidas de fiscalização mais contundentes, os números são consistentes no sentido de da gente perceber que as empresas têm optado por não cumprir uma lei que existe já há muito tempo e que, por ser lei, deve ser cumprida, independente da visão social, da responsabilidade social, de que essas empresas também deveriam ter, né? Porque nós sabemos que hoje, principalmente com uma crise social aguda que nós enfrentamos, crise econômica e social, a juventude, os adolescentes, as crianças vivem, principalmente aqueles da periferia, de regiões mais vulneráveis, sempre vão viver um determinado dilema em alguma fase da vida, que é o dilema de seguir dentro da legalidade, buscando oportunidades baseadas no mundo da educação, do trabalho, ou seguir muitas vezes um atalho que parece ser o atalho mais fácil em busca de um sucesso repentino que o sistema vende, porque a pessoa passa a ter um poder de consumo maior a partir da entrada no mundo do crime, no mundo marginal, no crime organizado, no tráfico de drogas, que a gente sabe que muitas vezes é o caminho de muitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Então, um programa como esse tem uma importância enorme, do ponto de vista da perspectiva e também dos dilemas que as famílias vivem na atualidade, né? Por isso que a gente, né, secretário, a gente sempre quando a gente dá ênfase na luta contra o trabalho infantil, a gente vai continuar dando ênfase, mas é preciso apontar o caminho. Qual é a alternativa a partir do momento em que o Estado proíbe esse tipo de trabalho e está certo de proibir? É preciso oferecer um outro caminho, que é o caminho da aprendizagem. Então, nesse sentido, qual que é o questionamento que eu gostaria de fazer? Como vai se dar exatamente, a partir dessa lei aprovada, essa interlocução que a Secretaria de Trabalho pretende fazer com mais contundência em relação às empresas? Parece que hoje já é feito um trabalho com mais forte em relação às pessoas com deficiência. Como que se daria agora? Outra, a Secretaria irá aproveitar também as crianças formadas pelas entidades. Então, evidente que eu li o projeto, mas eu queria entender um pouquinho do ponto de vista mais prático. Com esse cadastro, vocês vão às empresas, o cadastro das crianças, dos adolescentes, das entidades autorizadas e também da FUMEC, né? Ou há uma prioridade em uma coisa em relação à outra, ou... Eu queria entender um pouco melhor essa questão, porque eu acho que aí é a principal questão do projeto. É evidente que é muito importante a gente ter a FUMEC também oferecendo essas 400 novas vagas, né? Isso também tem a sua importância, a sua relevância, o poder público também se responsabilizando por isso. Mas eu considero que o fundamental para a gente avançar é como fazer com que as empresas cumpram a lei, se aproveitando das entidades que oferecem os cursos e agora também da própria FUMEC que passa a oferecer os cursos. Vereador, eu gostaria que depois a Silvia e a Darcy complementassem minha resposta, mas basicamente o trabalho que a CEPAT hoje faz com as pessoas com deficiência, os PCDs, né, nós fazemos diuturnamente o ano inteiro, 24 horas por dia. A CEPAT faz isso. E na última sexta-feira nós tivemos um dia específico para atendimento das pessoas com deficiência, que foi o dia D. A CEPAT, o trabalho que a Silvia comandou, bateu o recorde de atendimento, quase 520 atendimentos, várias empresas estiveram no local, então cada dia mais cresce esse trabalho de uma atenção especial às pessoas com deficiência. E não será diferente com os aprendizes. Nós que até agora não temos, porque a CEPAT não trabalha com os aprendizes, porque não tem uma lógica ainda através de lei, como será a partir da aprovação dessa lei. Nós teremos o mesmo mecanismo de atendimento, de estimular, de procurar, de colocar as pessoas, no caso os aprendizes, no mercado de trabalho e também ter um dia específico que será tratado como dia A. Não só os aprendizes
formados pela FUMEC. Todas as entidades aqui farão parte desse movimento grande em conjunto de colocar esses jovens no mercado de trabalho o tempo todo, não escolhendo se é da guardinha, se é do patrulheiro, se é do CIE, enfim. Os jovens aprendizes estarão no mesmo banco de cadastro, que a Silvia vai explicar como é que funciona o Cine, o tempo todo e buscando as empresas, estimulando esse setor, ok? Então, esse é o início da conversa. Gostaria que a Silvia falasse e depois a Darcy também complementasse, por favor. Bom, boa tarde a todos, né? Cumprimentar a todos aqui da mesa e os participantes. E aí, em resposta, né, ao primeiro questionamento, o trabalho que já é feito atualmente com o atendimento às pessoas com deficiência, né, e as empresas que estão aí sendo fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, essa articulação, já que a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda tem com o Ministério do Trabalho, aqui com a Gerência Regional do Trabalho, que é o órgão competente para fiscalização das empresas, né, que não estão cumprindo aí a lei de cotas, seja da pessoa com deficiência, seja do aprendiz. Então, como que é feito, né? Permanentemente o CEPAT, e especialmente nesse dia D, né, que a gente já está, no caso da pessoa com deficiência, realizando a 4ª edição, o Ministério do Trabalho notifica e seleciona aquelas empresas que têm aí as cotas para serem cumpridas e que não vêm cumprindo, e a partir dessa notificação a empresa tem um prazo para se apresentar ao CEPAT, né, no caso, e cadastrar essas vagas. Então, essas vagas ficarão disponíveis no CEPAT, e aí sim o nosso cadastro de emprego ele vai atender tanto já os trabalhadores que já estão cadastrados conosco, o CEPAT também tem o público já cadastrado no nosso sistema, na nossa base de dados, nessa idade, né, dos 14 aos 24 anos. Então, atender esse público, também o do CEPROCAMP, né, que vai fazer a inscrição para o curso, e também das entidades. Então, a ideia é aproveitar esse grande banco de dados que a gente pretende cada vez mais ampliar, né, com as entidades, com o CEPROCAMP e também com o jovem que já procura o CEPAT para esse fim, né, e deixar, e dentro desse banco de dados, buscar através da Gerência Regional do Trabalho o contato com essas empresas já notificadas, né, sob pena de multa, para que divulguem suas vagas através do CEPAT. Então, a vaga ela vai ser ofertada a todo e qualquer jovem, né? O nosso cadastro ele já atende os jovens, a gente já tem um trabalho com a Fundação Casa, a gente permanentemente tem visitado a Fundação Casa, tem feito o cadastro desses jovens, né? A gente dá já uma atenção a esse público também, que tem mais situação ainda mais vulnerável, e também das entidades, o CEPAT tem aí a disponibilidade tanto de receber, num esquema especial de atendimento, esses jovens lá no nosso posto, como também de fazer o cadastro na própria entidade, tá? Então, a gente tem uma agenda do CEPAT itinerante que tem essa possibilidade de ir lá em loco na entidade e fazer esse cadastro, tá? E a ideia é a gente fortalecer esse trabalho com a Gerência Regional do Trabalho, cada vez mais que eles venham a notificar essas empresas que agora sim elas poderão se apresentar ao CEPAT enquanto um órgão público aí de atendimento ao aprendiz. Não sei se ficou claro. No caso, o cadastro vai ser formado, né, por crianças, adolescentes, jovens, né, que estão nas entidades autorizadas e no Sistema S, e mais o CEPROCAMP. Isso, e mais os que já estão no CEPAT também cadastrados, que nós já temos também. Mas esses que estão no CEPAT, necessariamente para o cumprimento da cota jovem de aprendizagem, estão vinculados a alguma dessas entidades? Ainda não. É justamente isso, era isso que faltava, amarrar, né, que era a qualificação profissional com o cadastro que a gente tem lá. A gente tinha o cadastro, as vagas, a gente já teve algumas vagas, mas a gente não tinha como atrelar o curso de formação com a vaga. Então, por isso que é importante, né, essa parceria, essa articulação, porque agora a gente tem como oferecer para a empresa o jovem, que já está cadastrado, né, que vem das entidades, do próprio CEPAT e do CEPROCAMP, e agora sim temos a formação, que pode do CEPROCAMP e também das entidades, ofertada também pelas entidades. Então, são jovens a partir de 14 anos de idade. No nosso caso, vereador, como é o primeiro momento que nós vamos ter isso, e que eles vão optar se querem ou não fazer parte desse novo programa, nós combinamos uma data para apresentar para o CEPAT, com uma data limite, onde nós daremos quais são os jovens e para quais cursos eles fizeram opção. Então, essa data limite será dia 10 de dezembro,
quando nós encerraremos todo o processo de inscrição das pessoas de Campinas até 23 anos que queiram participar do programa Primeiro Emprego Jovem Aprendiz, quando nós forneceremos ao CEPAT o nome e o cadastro desses alunos, para que até o início de fevereiro, no dia 2 de fevereiro, eles possam, juntamente com o início do trabalho no CEPROCAMP, também estarem iniciando a contratação via Primeiro Emprego fornecido por uma empresa que estará fazendo parte desse cadastro do CEPAT. Gente, então a gente gostaria de ouvir se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Sim. Então, a gente vai trazer o microfone aqui, porque nós não estamos ao vivo pela TV Câmara, mas o programa está sendo, a reunião está sendo gravada e pode ser exibida em outros períodos, além de ter o registro aqui para a comissão. Boa tarde a todos. Eu quero saudar a mesa, a pessoa, o amigo, vereador, secretário Luiz Abico. Realmente, Abico sempre batalhou aqui na Câmara para o jovem aprendiz. E eu represento os patrulheiros de Campinas, uma entidade de 52 anos, né? E a gente sempre vê, claro, como disse o presidente da comissão, com bons olhos, mais aliados e tudo. Estava comentando com o Iabico, nós temos muitas dificuldades. As entidades hoje, não é só patrulheiros, mas de um modo geral, enfrentam grandes dificuldades. A primeira delas, com o advento dessa lei 10.097, o legislador foi injusto para com as entidades. Injusto. E eu explico por quê. Antes de existir Senai, Senac, Sistema S, já existiam entidades no Brasil que trabalhavam com jovens, e trabalhavam com jovens no primeiro emprego, enfim. Quando foi feita a lei, ao invés de equipararem as entidades, o legislador simplesmente privilegiou o Sistema S, as escolas técnicas e, subsidiariamente, as entidades. Quer dizer, em primeiro lugar, o Sistema S, as escolas técnicas e, posteriormente, as entidades. Quando eu vi ali escrito contrato de 2 anos, a lei fala isso, contrato de 2 anos. Só que nenhuma entidade, nem patrulheiros e nenhuma entidade que está aqui presente, sabe que para nós isso funciona. Contrato era de 22 meses. O governo federal, toda vez que vai tratar de jovem aprendiz, e para beneficiar o jovem aprendiz, ele acaba prejudicando. Por quê? O contrato de 2 anos caiu para 11 meses. E, não sei, deve ter entidades aqui com 11 meses. Que para o jovem isso é terrível. A gente recebe o jovem, 11 meses, depois devolve para a sociedade, o jovem nem é aproveitado pelas empresas. Depois, nós conseguimos, na própria lei, uma abertura para aumentar um pouco esse contrato. Veja bem, Sistema S, Escola Técnica, 2 anos. Quando se fala aí 24 anos, é até 24 anos. Ninguém pode ser contratado na aprendizagem, a não ser deficiente, com 23 anos, já para completar os 24. Ele tem que terminar os 24 anos como aprendiz. Muito bem. E as entidades, então, conseguiram agora, né, algumas, não sei se todas, lá no nosso caso, através de uma ampliação do curso, que nós entramos, então o contrato nosso hoje vai 1 ano e meio. A gente fala 1 ano e meio, mas tem que ver a carga horária. E a carga horária é o seguinte, é tida como um curso. Então, um curso que é desenvolvido na empresa, a parte prática, e a teórica na entidade certificadora. Então, por exemplo, eu quero
Eu vou precisar me ausentar, que eu já falei com o Iabico, estou com um problema de saúde. Mas o CEPROCAMP e a FUMEC serão também entidade certificadora, pelo que eu estou entendendo. Né? Então, o curso, seja na área administrativa, comércio, enfim, hoje aproximadamente em torno de 1.800 horas. Né? Sendo 500 horas, isso aproximado, nas entidades e o restante das horas, 1.200 horas, na empresa. Mais ou menos daí, mais ou menos, grosso modo, 4 dias na empresa e 1 dia inteiro na entidade com a formação teórica. Como é que vai ficar isso? Por exemplo, o nosso medo é que a gente, com tanta dificuldade que nós estamos passando, que a gente não venha ter mais uma. No sentido de, nós temos o jovem, eu ouvi falar que manda os currículos. Não tem currículo para aprendizagem. Qual é o currículo que tem um jovem aprendiz? Nenhum. 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 As empresas, e eu sou contra isso, sempre me posicionei contra, as empresas fazem entrevista. Ora, para que serve a entrevista? É para ser aprendiz ou para ter um emprego? A entrevista, a meu ver, é para emprego, não é para aprendizagem. No entanto, nós somos obrigados a mandar 3 jovens para a empresa escolher um. Às vezes não escolhe nenhum. Manda mais 3. Manda mais 3. E assim por diante. Além disso, nós sofremos, nós, entidades, com a lei também, que diz a jornada do jovem aprendiz era de 8 horas. Discordo totalmente. Então vamos passar para 6 horas. Ótimo, apoio plenamente. Só que para dar um chocolate para as empresas, o que o governo fez? O jovem passa a ter 6 horas de atividade e tem 2 tipos de salário. Ou a empresa paga o salário mínimo hora, ou a empresa paga o salário mínimo integral. Olha que coisa terrível. Para a mesma atividade. Tem jovem que ganha o salário mínimo integral. E a mesma atividade, salário mínimo hora. Não para aí. Segundo, diz a lei, a contratação do jovem é contratado, carteira assinada, 2% de fundo de garantia, e assim por diante. Contratação do jovem deve ser feita pela empresa, subsidiariamente pelas entidades. O que acontece hoje? A empresa não quer contratar ninguém. Joga nas costas da entidade. Por quê? Porque devolve o jovem. Porque é alto, porque é baixo, porque é gordo, é magro, é loiro, é negro. Devolve. E aí não quer saber. Eu estou devolvendo. Ah, vocês não têm outro? Não, então vou procurar outra entidade. Não está fácil. Nós sofremos todo tipo de pressão que vocês possam imaginar. Às vezes o jovem é devolvido porque chega o chefe lá, ele está quieto, a menina está quieta, ou está chorando. Fala, olha, não quero mais ver essa menina aqui amanhã. Mas por quê? Senta, chama, pergunta. Ninguém quer saber. Então, no caso do patrulheiro, 99%, 98%, contrato feito pelo patrulheiro. Contratação direta, como manda a lei, 2%, nem isso. Nem isso. Além do mais, muitas empresas tratam o jovem como empregado. Querem o jovem pronto, mas o jovem é aprendiz. Ele não está pronto. Ele vai lá para aprender. Então, diz, olha, não serve. E a lei, quando fala, por exemplo, na interrupção do contrato, a lei nos dá 4 opções. E, no fim, é uma só. É o inciso 1º do artigo 423, 428. Inadaptação ou desempenho insuficiente. Ora, inadaptação,
Tudo bem. Agora, um aprendiz ter desempenho suficiente, ele não é aprendiz. Ele tem que aprender. Segundo, falta grave. Ele pode ser dispensado. O que é a falta grave? O que é a falta grave para uma empresa não é para outra. Nós tivemos casos de jovem que se apropriou de um celular corporativo. Só para dar um exemplo. E a desconfiança que tinha sido ele, conversa aqui, conversa ali, nada. No 8º dia, olha, está comigo mesmo. Eu peguei, eu não tenho celular. Eu precisava ter um celular. Aí ela disse, vai devolver. Fui conversar, não será devolvido, não, ele vai ficar aqui. E nós vamos trabalhar com ele, ele tem que entender que ele não pode mexer nas coisas que não é dele. Ótimo, ótimo. Eu já estou terminando. Outra empresa, o jovem entra num site lá, ou está fazendo uma pesquisa, ou está fazendo qualquer coisa. Demite ele porque ele está usando o computador, não sei o quê, então falta grave. Terceiro, dispensa. O aluno retido por ausência na escola. Ora, e o desempenho? Não, a lei fala na ausência. Se ele tiver faltas, ele vai ser demitido. Se ele tiver um desempenho insuficiente, com notas baixas, isso não vale. E, por último, ele pode ter o contrato interrompido a pedido dele. A família vai lá, o meu filho não quer mais ser aprendiz. Então, ele tem o seu contrato rescindido. Então, eu estou citando aqui apenas alguns pequenos problemas e algumas mazelas que as entidades passam. E nós esperamos muito, eu confio muito no Iabico, que é uma pessoa extremamente sensível e competente, e confio que o Iabico esteja fazendo realmente, junto com toda a equipe, né, que eu conheço alguns de longa data, como o Batista, que nós já trabalhamos juntos, e que isso também não venha criar mais um problema para as entidades, que nós já estamos no limiar. Além do que, o atendimento ao jovem. O jovem tem que ser atendido o tempo que ele está lá na função dele. Então, é isso que eu queria colocar. Eu gostaria de ficar mais, infelizmente não posso, mas eu cumprimento o Iabico e toda a equipe e tenho uma esperança de que isso venha realmente a somar e a nos ajudar a resolver ou a minimizar o problema do jovem que fica na rua. Mais uma coisa, gravidez precoce. A empresa não dispensa porque a menina está grávida. Nunca fala isso. Sabe o que eles falam? Sabe o que é? O desempenho dela está muito ruim. Ela não dá, nós temos que dispensar. O que é que nós fazemos? Nós somos entidade. A menina fica lá, ela fica lá o tempo todo, sendo paga pela entidade, ela dá luz, depois tem mais uns meses, 3 meses, se não me engano, de como é? Estabilidade, exatamente. E depois nós encerramos o contrato. Querem mais a última? A última. É assim, o jovem é encaminhado. Inadaptação, 1 mês, a empresa devolveu, porque não gostou dele. Enfim, devolveu. Mas nós já registramos esse jovem na Juventude Web, no MEC. E é um desafio que eu faço e vou fazer agora no próximo Fórum Estadual de Educação. Olha o absurdo, nós não estamos para ajudar o jovem? Estamos, mas nós não podemos ajudar. Por quê? Eu encaminhei esse jovem para determinada empresa. Ele foi devolvido, inadaptação. Posso encaminhar para outra? Nós encaminhamos. Tendo chance, encaminhamos. Porém, na hora de lançar esse jovem na Juventude Web, não pode. Ele está lançado na empresa A. E aí vem a fiscalização na empresa B. Fala, mas espera lá, vocês estão fora da cota. Aí vai, patrulheiro, como é que nós estamos fora da cota? Nós temos 2 jovens aí que vocês mandaram, não está registrado? Olha o problema.
Então, nós não podemos mudar, tirar da empresa A e botar na empresa B. Ele não pode ser reencaminhado. Se ele não pode ser reencaminhado, ele vai para onde? Para a rua, de onde ele veio. É isso. Yabico, parabéns. Eu peço desculpas que eu vou ter que me retirar, tá bom? Mas eu faço votos de que a discussão daqui seja bastante profícua, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Zé Alberto. Trouxe vários elementos, várias informações importantes, inclusive essa última, Zé Alberto, depois a gente vai precisar, porque é importante a gente tomar algumas medidas para... todas as questões que o senhor levantou são relevantes e demandam preocupação por parte de todos nós. Mas, em especial, essa última, é preciso ter uma medida urgente para que, na prática, o problema aí de um sistema em conflito com o outro não impeça a possibilidade de uma segunda tentativa para aquele que foi dispensado ou foi devolvido pela primeira empresa. O Ministério do Trabalho tem que resolver isso, porque essa situação é criada pelo Ministério do Trabalho, não é pelas entidades. Exatamente. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Gente, mais alguma questão, dúvida, pergunta? Sim. Só vamos levar o microfone. Com o advento agora da reforma trabalhista, essas cotas de 5% a 15% vão ficar a cargo de negociações coletivas e acordos coletivos entre as empresas. Não? Não. Eu ia perguntar se vocês têm um estudo, né? Porque a gente tem 6 mil de déficit, né? Mas pode ser que... não teve alteração nessas cotas. Mas o artigo 429 vai deixar os sindicatos fazerem a negociação, né? Então... Não, mas não se aplica. Não? Não se aplica para isso. Obrigado. Tá, então é importante essa questão e a gente deixar aqui claro e reforçar, né, que em relação às mudanças da reforma trabalhista não há consequência para, pelo menos dessa proposta inicialmente aprovada, não há consequência para a cota de aprendizagem. Ainda não. Boa tarde aos colegas presentes também. A minha dúvida é que, pela fala de vocês, existirá um banco de dados de adolescentes e jovens. Mas isso não se aplica para tudo, porque assim, eu acredito que esses adolescentes e jovens, vocês vão buscar esses cadastros mais nas escolas, nas comunidades, nem tanto nas entidades. Porque as entidades, quando vão fazer todo esse trabalho de assessoria, de ser a entidade certificadora, já tem a empresa. Eu não entendi como é que fica essa situação. Porque parece que todas as oportunidades de aprendizagem teriam que passar pelo sistema Cine. É mais uma oportunidade, na verdade, né? O Paulo pode me esclarecer. Isso não vai deixar de existir o cadastro que, no caso, vocês têm, né? Mas é uma possibilidade também de, assim, além do que vocês já ofertam, através do CEPAT, a gente tem como, sim, cadastrar os jovens que estão em todas as entidades. O nosso sistema não é um sistema municipal, é um sistema federal, é o sistema do Ministério do Trabalho, é o Emprega Brasil. Então, assim, ele atende todo e qualquer trabalhador, mas é possível a gente filtrar aí o público por faixa etária e outros critérios, né? Então, a ideia é que a gente cadastre, sim, para ampliar as chances para esse jovem, para que a entidade, além dos encaminhamentos que ela já faz através do seu próprio cadastro, exista aí uma outra alternativa também do CEPAT, que vai ter outras ofertas também de curso, de poder encaminhar esse jovem, né? Não só o da entidade. Mas não é que vai ficar centralizado só nesse sistema. É lógico que vocês continuam tendo o sistema de vocês. Eu não sei, você quer complementar, Paulo? Oi. Oi, Eliana, os que já tiverem colocado, vocês têm o cadastro, cada entidade tem o seu cadastro. Não, claro. mas não é para os colocados, eu estou entendendo que é para aqueles que estão buscando oportunidades. Por exemplo, não sei, vamos dar um exemplo, lá no CIE, vocês, quantos hoje estão em aprendizagem e não estão colocados? Nenhum.
Tá, porque mas não tem- pode ser aprendiz Mas em tem aprendizagem. tem entidade aí que, nesse caso de devolução, nesse caso Não, de, não. tá. Assim, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte: algumas entidades elas têm um trabalho extra classe, contra turno, né? Onde o adolescente ou o jovem está estudando num horário e no outro horário ele está na entidade. Isso não só são as entidades de aprendizagem. A gente tem aí, né, dentro do CMDCA, centenas de entidades que desenvolvem esse trabalho com adolescentes a partir de 14, que nada tem a ver com a aprendizagem, é simplesmente uma situação contraturno. Outra coisa são as entidades certificadoras que já têm aprendizes. Esses que são aprendizes, eles não vão estar em busca. Esse que, no caso, foi devolvido, não existe devolução de aprendiz. Aí a gente está dentro de uma outra circunstância, que tem aí situação de FGTS, tem situações legais envolvidas, porque, na verdade, quando uma empresa ela faz isso, ela está entendendo que o aprendiz é um terceirizado, e não é isso. Né? Então, a gente precisa esclarecer um pouco mais. Mas a minha dúvida é o seguinte: nem todos que estão em busca da aprendizagem estão nas entidades. Sim. Não, eu acho que isso talvez na fala da Silvia não tenha ficado muito claro. No cadastro do Cine hoje, existem pessoas nessa faixa etária que supostamente poderiam se tornar aprendiz, mas nós não vamos, essas pessoas não podem ser oferecidas às empresas como aprendiz, isso não vão ser. Só vão ser oferecidas como aprendiz as pessoas que estiverem vinculadas a um programa de aprendizagem, seja o do CEPROCAMP que vai ser criado, ou seja de alguma entidade. Fiquei mais confusa ainda. Não, porque quem não está no programa de aprendizagem não pode ser oferecido como aprendiz, não é isso? Não, mas ele, não. Não é isso? Ele só pode ser aprendiz a partir do momento que ele estiver dentro de uma empresa e com um curso de aprendizagem concomitante. Você não pode ter uma preparação anterior e considerar como aprendiz. Não, porque, Silvia, então me esclarece uma coisa, só pedir para a Silvia. Lá no cadastro do Cine não tem a opção de eu cadastrar como aprendiz? Como é que funciona isso? A pessoa que nunca trabalhou, lá na caracterização do público, né, desempregado, egresso do sistema prisional, tem também a marcação busca de primeiro emprego, aprendizagem. Então, é possível a gente filtrar o público que poderia ser incluído no programa de aprendizagem profissional. Né? Até então, a gente não tinha o curso para atrelar e não fazia esse trabalho articulado com as entidades. A partir de agora, a gente tendo essa oferta de curso de qualificação, seja pelo CEPROCAMP, seja pelas entidades, é possível pegar aquele jovem que está cadastrado, bem como aqueles que estão esperando uma oportunidade nas entidades, e encaminhar para um ou para outro, ou para o do CEPROCAMP, ou até pelo da própria entidade. Mas é para dar chance para esses jovens que estão buscando essa oportunidade que até então não tinham. Eu não sei como funciona o cadastro de vocês. Se vocês têm um cadastro, ali aquelas pessoas que estão esperando uma oportunidade para serem incluídas num programa de aprendizagem. É esse o cadastro que a gente tem lá no CEPAT. Além daqueles, é claro, que a gente quer ampliar cadastrando de vocês. Quando a gente vai encaminhar para a empresa, o jovem, ele tem que passar por dentro desse sistema. No caso, o encaminhamento que a gente faz para a empresa. Vocês, no caso, já têm empresas fidelizadas com vocês, empresas parceiras que contratam diretamente o programa, né? No nosso caso, a gente está buscando as empresas agora, né? As que serão notificadas nos procurarão lá no CEPAT, e aí a gente tem que ter um banco de dados de jovens que estejam nesse perfil para fazer o encaminhamento, né? Então, é por isso que a gente tem. E aí agora a gente tem o curso que a gente vai poder atrelar para oferecer para a empresa, que antes a gente não tinha e que agora teremos a partir do CEPROCAMP. Não sei se ficou claro ainda. É porque a gente não tem conhecimento muito bem como que é esse cadastro de vocês. Para a gente é um pouco novo. Posso fazer isso? Oi, posso fazer só uma sugestão? Eu acho que seria bacana se a gente conseguisse fazer uma reunião com as entidades e com a Silvia, com o pessoal do CEPAT, para mostrar como é que funciona esse cadastro. Acho que é legal, Sim. né? Até porque vocês estão falando bastante de entidades, e até o momento eu acho que nenhuma entidade teve aproximação ou teve conhecimento de como é que estar dentro desse cadastro a entidade. Eu acho bacana, a gente pode ver aí ou na comissão, ou uma reunião lá no CEPAT mesmo, talvez fosse melhor lá, se fosse possível. Porque daí a Silvia faz uma demonstração de como funciona isso, e vocês que estão lá no dia a dia veem como isso se adapta à realidade de vocês. Mais um questionamento. O certificador vai ser a FUMEC ou vai ser CEPROCAMP?
Seprocamp? O Seprocamp, a FUMEC, é uma fundação municipal que cuida de 2 eixos. A unidade de educação profissional, que hoje é feita pelo Seprocamp, né? Então, a unidade de educação profissional é um braço da FUMEC, assim como os programas de EJA são outro braço. Então, quem certifica, a unidade certificadora, é a FUMEC, através da unidade que cuida de educação profissional, que é o Seprocamp. É isso que está cadastrado no Ministério do Trabalho. Tá. Esse programa de vocês vai ser posto para apreciação no CMDCA? Hoje nós não precisamos. Vocês estão na condição de escola técnica. Exatamente. Mas nada impede que a gente faça uma apresentação. Pode apresentar esse programa lá. A gente apresenta normalmente para o Conselho Municipal de Educação, podemos fazê-lo para qualquer outro órgão, certo? É só para que a gente possa ter Nós não precisamos da aprovação, mas nós podemos fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é mostrar para que o Seprocamp existe e o que ele vai fazer no caso desse novo programa. Tá, isso só para a gente poder, de fato, ter um conhecimento que eu acho que é importante. Ok. Eu acho que foram bons esclarecimentos. Então, na verdade, essa ideia do Paulo Redão é uma ideia interessante de ter uma reunião para o conhecimento mais detalhado do sistema, porque num determinado momento causou um pouco de confusão, porque, na verdade, o banco de dados é do potencial aprendiz. Exato. Né? Exato. É do potencial aprendiz, é isso, né? É isso. Porque Exato. realmente a Eliana tem toda a razão, né? O aprendiz, ele já está necessariamente vinculado a ou uma entidade que tenha permissão para fazer isso, ou o Sistema S, ou escola técnica e uma empresa. Ele já está vinculado porque senão não haveria o programa. Então, seria um banco de dados para, vamos dizer assim, ajudar a captar toda a demanda que existe na sociedade para futuros aprendizes, vamos dizer assim. E esses futuros aprendizes poderiam seriam, né, de acordo com a lei, tanto poderiam preencher as vagas dessa nova oportunidade que é o Seprocamp, como também das entidades já existentes. É esse sistema que tem que ser bem articulado para ele ser complementar. O que eu acho que é importante esse diálogo, né, do Poder Executivo, Legislativo e das entidades? É que é preciso pensar um sistema bem articulado e complementar. A ideia do poder público oferecer essa possibilidade de capacitação tem que ser complementar ao trabalho já feito e muito bem realizado por diversas entidades e também pelos outros sistemas, né? Acho que isso que a gente precisa dialogar um pouco melhor para ter um entendimento de todos. Mais alguma questão? Me dá licença um minutinho, Sim, vereador. Eu me lembro que na primeira discussão que nós fizemos, a gente verificou que não daria conta de atender um número significativo da demanda que não era atendida no município. E daí ficou assumido que seriam incluídas também as entidades certificadoras, justamente por isso. E daí, naquela discussão, nós tínhamos visto que seria prudente que o CEPAT tivesse, primeiro, depois de aprovada a lei, o conhecimento de todos os cursos que as entidades certificadoras promovem, porque ao saber todos os cursos que elas promovem, mais aqueles que nós vamos promover, para que a busca de vagas das empresas que são obrigadas a fazê-lo e não o fazem, porque eu verifiquei aqui no Brasil, o Nilson tinha trazido, são 939 mil vagas que deveriam estar preenchidas no país, né, por conta do potencial mínimo de 5%. Estão preenchidos 203 mil, e que corresponde a 21%. Campinas tem até um percentual maior de ocupação desse público. Mas mostra que nós teremos que verificar, através do CEPAT, quais são as ofertas possíveis dentro das vagas que são oferecidas de certificação, para que a busca de empresas se dê exatamente neste casamento, porque tem que ser
igual no mesmo período em que ele está cursando, ele tem que estar trabalhando como jovem aprendiz. Então, esse conhecimento de tudo que é oferecido é importante para não se trabalhar em empresas que nós não tenhamos daí condição de oferecer para o jovem que vai ficar numa situação complicada por estar esperançoso e não tem o que depois... Tem a empresa, tem o jovem, não tem o curso sendo oferecido nas 8 entidades certificadoras ou no CEPROCAMP. Daí a necessidade dessa reunião que vai fortalecer muito. Eliana? Eu só queria finalizar com uma questão que eu acho muito importante, que é todos esses dados apresentados. A gente já trabalha com aprendizagem há 17 anos, desde que a lei foi promulgada. Só por conta da gravação. Okay. E sempre houve uma situação de fiscalização. Sem fiscalização não adianta, a gente não caminha. A empresa, ela colocar a mão no bolso, para ela é algo que, num primeiro momento, vem goela abaixo e que, posteriormente, com todo o trabalho que as entidades fazem, e com outras também, que a gente consegue fazer com que ela entenda qual o potencial do aprendiz. Eu acho que, para nós, entidades que estamos aqui hoje presentes, a grande dúvida é se o trabalho do município vai se chocar com o que as entidades já fazem. Porque o CEPROCAMP ele tem muita excelência, eu acredito, para estar oferecendo aprendizagem em vários segmentos que as entidades não têm capacidade, seja por questões financeiras, de instalar, como, por exemplo, um laboratório pedagógico, com equipamentos adequados, uma série de situações. Porque, basicamente, eu acredito que 100% das entidades em Campinas, que são aproximadamente mais 10, 11, todas oferecem curso administrativo. Todas recebem, nenhum faz o trabalho gratuitamente, porque tem profissionais, tem folha, tem impostos, tem uma série de situações que precisa ter uma origem, né? A gente não tem nenhum auxílio nessa questão da aprendizagem, até por conta aí de uma questão da legislação da assistência. Então, o que a gente coloca, eu acho que é uma preocupação, gostaria de ouvir os meus colegas também, que estão aqui de várias entidades que eu estou vendo, é isso, do serviço do município não vir a se sobrepor, principalmente com a questão da gratuidade, que não existe, né? Questão de valores aí do CEPROCAMP para as empresas, que não venha se chocar com o trabalho já feito pelas entidades. Então, por exemplo, que esse levantamento de cursos a serem oferecidos, que vocês possam principalmente oferecer dentro de uma conjuntura, porque tem muitas empresas aqui em Campinas que necessitam até, e que nós, entidades, não temos condições de oferecer. Né? Então, essa é a minha fala, não sei se vocês querem fazer mais alguma referente a isso. Então, é isso. Né? Essa questão mesmo, desses cursos. Porque o curso administrativo e curso de varejo é o que as entidades mais oferecem. E aí, vindo algo sem custo, sem ônus, né, para uma empresa, com certeza. A gente já tem uma situação aí como o SENAC, né, que não é gratuito. A empresa ela tem uma obrigatoriedade em cima da folha dela. Então, o SENAC tem mais a que oferecer mesmo, as vagas e tudo mais. Então, fica aí essa dúvida para a gente. A fala do José Roberto abriu aqui, falando que o legislador contemplou o Sistema S justamente por conta disso. Que as entidades ficam posterior ao Sistema S. Que até o Ministério do Trabalho, na hora de uma fiscalização, ele orienta as empresas primeiro para um SENAC, primeiro para um SENAI. Depois, o que sobrar, aí vai para a entidade. Então, realmente está muito difícil. Os custos referentes a recursos humanos para a gente é o que mais pesa atualmente nas entidades. Para você manter uma turma de aprendiz, você tem que ter não só aquele profissional que ministra a aula, mas você tem que ter o assistente social, você tem que ter toda uma equipe pedagógica também para poder dar conta. E esta é a nossa maior preocupação, que eu queria ouvir um pouquinho isso de vocês. Acho que é a gente, né? Pois não. Eu gostaria de dizer o seguinte.
O CEPROCAMP, a partir de 2015, deixou de ser uma escola através da FUMEC, que a FUMEC pudesse oferecer todos os cursos que ela quisesse. Até 2014, nós podíamos fazer com trabalhadores contratados no processo seletista, e eles ficavam 1 ano e podia renovar por mais 1. E daí a gente podia atender toda a demanda do mercado, qualquer que fosse, porque você contratava por 1 ano, renovava se fosse necessário ou não, e voltava depois a fazer um novo processo seletivo. A partir de 2014, nós somos obrigados pelo Ministério do Trabalho a fazermos um TAC, que o prefeito assinou, para que nós pudéssemos garantir que os serviços fossem contratados através de professores concursados. Passamos aqui na Câmara a lei que reorganizou todo o quadro de formação da FUMEC e os 152 contratados que estavam naquele período para o CEPROCAMP. Nós tínhamos 152 professores que trabalhavam fazendo bico. Eles trabalhavam no Sistema S ou em qualquer outra empresa, ETECs, e daí trabalhavam no CEPROCAMP no turno que completasse a carga horária que ele precisava. Então, nós tínhamos professores que trabalhavam 4, 8, 12 ou 20 horas por semana. Hoje, nós temos 64 professores no CEPROCAMP que trabalham na jornada dentro da lei do piso, na jornada 1421 ou 2640. E esses professores, eles têm a obrigação prevista no edital de darem aulas para os cursos que a demanda da cidade assim permite e dentro da grande área de formação. Se em qualquer momento, como eles são contratados daí como servidores e terão ser mantidos, ser efetivados no cargo, o direito de ficar até se aposentarem, se quiserem, eles assinaram também no contrato conosco a responsabilidade de, dentro da sua grande área de conhecimento, poderem dar aula para aquilo que o mercado estivesse precisando e que nós os formaríamos se necessários, né, dentro da grande área de conhecimento dele. Então, o que nós vamos fazer de projeto piloto é dentro da área administrativa, até por conta dessa demanda que o Reda, o Iabico e a Silvia trouxeram, de uma demanda de 6.700 pessoas com idade para esses cursos que não são atendidas hoje no município, e vamos verificar como que se comporta. Por isso que nós dissemos que é um projeto piloto durante o ano de 2018. Ao verificarmos isso, nós vamos vendo se há necessidade ou não de migrar para outros formatos. Mais alguma questão, gente? Eu acredito no seguinte, eu acho que evidente que esse projeto continuará sendo debatido aqui na casa. Há possibilidades, evidentemente, de alguma proposta de mudança por algum vereador ou por alguma comissão. E agora o que eu acho mais interessante é um pouco, como resultado aqui da nossa reunião, a busca por pensar esse sistema que está sendo moldado a partir dessa lei, a partir de todos os atores envolvidos no processo. Exatamente. Né? E para evitar exatamente o que a Eliana disse, que é seria, vamos dizer assim, uma concorrência entre o poder público, a administração pública, com as entidades organizadas do terceiro setor, que estão organizadas há muito tempo em torno desse tema. Então, acho que esse sistema que tem que ser pensado para potencializar as energias, vamos assim dizer, para o principal objetivo, que é ampliar, vamos dizer assim, a demanda, né? Ampliar a demanda a partir da aceitação por parte das empresas em relação a uma legislação que existe. Então, você tem aí um potencial, vamos dizer assim, de 6.000 novos jovens aprendizes na cidade. Esse é o potencial que existe hoje, né? É evidente que esse potencial não vai ser atingido de uma hora para outra, mas se a gente conseguir ir dando passos, a demanda pela qualificação vai também crescer conjuntamente. Então, acho que esse é um objetivo importante. Acho que a reunião cumpriu
um papel de trazer alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas, e que a gente possa prosseguir nesse diálogo do Poder Executivo, do Legislativo e também da sociedade civil organizada. Acho que era isso, secretário. A gente vai caminhando aqui, então, já para as considerações finais. Obrigado, presidente. Só nas considerações finais, gostaria de agradecer todas as colocações aí da Liana, da Guardinha, do Patrulheiros. Nós estaremos considerando essa primeira reunião mais urgente possível com a CEPAT para entender melhor essa cooperação entre a nossa Secretaria CEPAT e as entidades. E tenho certeza, Eliane, que aqui nós estaremos empenhando para que o setor dos jovens aprendizes na cidade de Campinas cada vez mais se frutifique, não um atraso, e nem a competição. Nós não queremos isso com ninguém de vocês. Quando pensamos em criar a entidade certificadora da Prefeitura, no caso a FUMEC se preocupa, é para estarmos juntos nisso. Estamos juntos. Nós entendemos toda a situação de vocês, conversamos com o Zé Roberto. O Zé Roberto disse da dificuldade de colocar esses jovens hoje. As empresas não estão cumprindo lá as suas cotas, e nós estamos fortalecendo o trabalho junto com o Ministério do Trabalho para que o Poder Público Municipal, junto com o Poder Público Federal, né, façamos esse trabalho em conjunto de conscientizar e buscar o cumprimento das cotas através das empresas. Daí o trabalho importante, viu, vereador Peta? Eu gostaria de agradecer a sua comissão de estar aqui transmitindo, compartilhando com toda a população de Campinas essa posição importante, séria das entidades aqui na cidade de Campinas, que fazem um trabalho excelente, há mais de 20 anos que fazem esse trabalho, isso aqui, cumprindo a lei, e a Prefeitura somente vai colaborar, vai incentivar, vai multiplicar, vai catalisar, e vamos debater sempre juntos, todos nós juntos, essa questão aqui na cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Também quero agradecer, vereador, essa oportunidade, né? O prefeito que, no primeiro dia que foi levado o projeto, ele assinou com maior empenho, a nossa secretária Solange, que é presidente da FUMEC, e que também assumiu essa responsabilidade para que nós possamos juntos construirmos cada vez mais oportunidades para o jovem de Campinas, para que ele tenha condição de ter opção legal, correta, para poder avançar na vida e contribuir com a sua família. É isso que também nós acreditamos, sempre foi o motivo pelo qual o CEPROCAMP se propôs a trabalhar, desde quando começou em 2005, e que nós vamos continuar fazendo isso todo possível para que dê certo cada vez mais. CMDCA agradece o convite para estar aqui. Quero agradecer aos nossos grupos de jovem aprendiz presentes, essas instituições da sociedade civil que praticam jovem aprendiz. Dizer que o CMDCA está à disposição para esclarecer, né, os nossos colegas. O CMDCA gostaria de receber um pouco mais de atenção para que a gente possa esclarecer melhor as nossas instituições que estão lá devidamente filiadas, que se reúnem, né, que se organizam para trazer melhores momentos para essas instituições. Nós bem sabemos a dificuldade que está para praticar o jovem aprendiz, né, e que a iniciativa da Prefeitura de Campinas não tem nem o que discutir, que ela é muito plausível, mas que o CMDCA entende como necessário caminhar juntos, porque, né, é mais uma, sim, com um poder muito maior, diga-se de passagem, porque nós conhecemos as instituições que são cadastradas junto ao CMDCA, e que nós estamos lá de portas abertas para receber esse programa também, com exemplo de grandes instituições que encaminham todo o programa Jovem Aprendiz, submete ao CMDCA na conformidade da lei, né? Nós temos aquela lei que, não sei se obriga, não tem o... né? No nosso município, para praticar jovem aprendiz, é necessário, salvo o melhor juízo, mas minha colega está afirmando, ela é um poço de boas informações, né? Que a gente batalha muito em cima disso, e que nós sejamos informados e que receba essa documentação tão logo a Câmara Municipal aprove esse novo pleito, que é de muita importância para o município, o CMDCA pensa.
E muito obrigado pela presença dessas instituições aqui, ESPRO, CIEI, patrulheiros, que são as pessoas que nós colocamos como pilares para quando nós construímos essas leis de jovem aprendiz no município. São as instituições que o CMDCA muito ouve, né? E são essas instituições que nos mantêm forte. Nós somos cerca de 150 instituições filiadas ao CMDCA e filiadas, né, que fazem parte do grupo, e também recentemente nós apresentamos ao Ministério Público, né, quais são as instituições que realmente praticam o Jovem Aprendiz e que têm certificação do CMDCA, porque nós vimos naquela relação do Ministério Público de uma série de instituições que nós nem conhecemos, né, e nós acabamos de atualizar. Estamos muito felizes por isso, graças ao esforço, né, desses grupos, dessas instituições que praticam o Jovem Aprendiz no município. Nós conseguimos filtrar as instituições que praticam o Jovem Aprendiz e que, por lei, né, elas estão regulamentadas. Muito obrigado. Então a gente fica à disposição para fazer essa apresentação, né, da operacionalidade do sistema, como se dá aí o cadastramento e encaminhamento do jovem, né, para a empresa, e o cadastramento também da empresa, tá? É bem no nível operacional, bem simples, aí a gente fica à disposição para agendar essa apresentação. Obrigada. Agradecer a Silvio, Walter, o secretário Luiz Abico, a professora Darcy, pela presença, todas as contribuições que foram feitas aqui na reunião. Então, a gente vai prosseguir discutindo esse projeto e buscando exatamente o que a gente conversou aqui, que é potencializar o papel do Estado, o papel do poder público, no sentido do cumprimento de uma lei que é importantíssima de ser cumprida no nosso município. Então, eu gostaria, então, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto, nós já tivemos aqui um parecer aprovado aqui na comissão. Então, dessa forma, eu queria deixar já convocados os vereadores para a 8ª reunião ordinária da comissão, que será realizada no dia 8 de novembro de 2017, quarta-feira, às 14 horas, aqui nessa mesma sala. E agradeço a presença de todos e dou por encerrado aqui a reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado. TV Câmara Campinas.